O presidente Jair Bolsonaro, que está no Japão para a cúpula do G20, comemorou pelas redes sociais o que ele chamou de histórico fechamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E nós vamos agora falar ao vivo com o enviado especial do SBT a Osaka, Sérgio Uchi. Bom dia para você aí no Japão, Sérgio. O que mais disse o presidente Bolsonaro sobre o pacto com a União Europeia? Bom dia, boa noite para você, Nascimento e Raquel. Bom, o presidente Jair Bolsonaro comemorou muito o anúncio desse acordo com a União Europeia, elogiou os ministros envolvidos na negociação lá em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia. Esse acordo, como já foi dito aí na reportagem, traz muitos benefícios para o setor da agricultura do Brasil. Por outro lado, pode trazer algumas dificuldades para a indústria têxtil, a indústria automobilística, que agora passa a sofrer forte concorrência dos produtos europeus. Os produtos brasileiros hoje têm proteção tarifária, em relação aos produtos que são feitos na Europa. Esse acordo força o Brasil a respeitar vários pontos da agenda europeia, como o Acordo de Paris, por exemplo, que o governo Bolsonaro ameaçou abandonar. Os europeus prevêem também respeito à questão indígena e às questões de direitos humanos. A implementação desse acordo é de médio e longo prazo, pode levar de 2 a 5 anos, porque tem que ser aprovado pelos conselhos da União Europeia e do Mercosul e também pelos parlamentos dos 32 países envolvidos, como os 28 países da União Europeia e os 4 países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui no Japão já é amanhã de sábado e antes de fazer esse anúncio, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com vários líderes, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se o Brasil é um dos fundadores desse grupo, Jair Bolsonaro fazia sua estreia. Foi a primeira vez do presidente no grupo dos líderes das 20 maiores economias do planeta, que busca um pacto para crescer mais, mas vem as metas ameaçadas pela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os sorrisos e apertos de mão em frente às câmeras escondem as muitas diferenças nos bastidores. No encontro paralelo dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Jair Bolsonaro pediu ajuda para uma solução para a Venezuela. Mas ao lado dele estavam 2 presidentes, Xi Jinping e Vladimir Putin, que, ao contrário do Brasil, defendem a permanência de Nicolás Maduro no poder. Mais tarde, Rússia, Índia e China fizeram outro encontro sem a presença do Brasil. Além dos encontros que envolvem vários chefes de Estado, eventos como o G20 são oportunidade também para as chamadas reuniões bilaterais, encontros formais entre 2 chefes de governo que querem melhorar as relações entre suas 2 nações. Neste quesito, o Brasil teve momentos diferentes nesta sexta-feira aqui em Osaka. Say thank you very much, my friend. Com Donald Trump, com quem se encontrou pela segunda vez desde que foi eleito, Bolsonaro confirmou o alinhamento com a maior potência econômica do mundo. Os 2 trocaram vários elogios e o presidente fez um convite para que o norte-americano vá ao Brasil. Eu gosto muito do povo americano, gosto do Trump, torço pela sua reeleição, espero que nos visite antes das eleições, se for possível. O governo brasileiro anunciou uma reunião do mesmo porte com o francês Emmanuel Macron, mas o governo da França revelou ao SBT Brasil que tal encontro nunca foi confirmado. Os 2 tiveram uma conversa informal, na área onde circulam as autoridades. O porta-voz da presidência diz que Macron foi convidado a visitar a Amazônia. Informais também foram os encontros com a alemã Angela Merkel e com o socialista Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. É dos europeus que vem boa parte das críticas à política ambiental do governo brasileiro, imagem que Bolsonaro tenta reverter durante o G20. No início da noite, Bolsonaro participou de um jantar oferecido a todos os chefes de Estado pelo primeiro-ministro do Japão, no Castelo de Osaka.